O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesta missa para as famílias, celebrando hoje a memória de São Timóteo e São Tito, discípulos de Paulo. E o Evangelho hoje nos coloca diante de uma imagem forte, quase que desconcertante. Eis que nós escutamos nosso Senhor dizer que nos envia como cordeiros no meio de lobo. E nós sabemos que o cordeiro, quando se encontra com um lobo, o fim dele é trágico. Mas o que nosso Senhor quer falar com isso? Parece que Ele está querendo nos dizer que o nosso fim será trágico, que nós seremos devorados pelo lobo. Veja, Jesus não ilude os seus discípulos. Jesus não diz para nenhum de nós que a nossa vida seria fácil. Ele não nos iludiu. E às vezes, quando nossa vida se encontra diante da dor e do sofrimento, nós ainda duvidamos do amor de Deus, mas Ele não nos iludiu. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, aflições, mas Ele também disse: coragem, pois eu venci o mundo. Nosso Senhor não nos iludiu, e Ele não diz: ide que tudo será fácil. Isso você não encontra no Evangelho. Ele não disse que na sua vida você não terá lágrimas, tristezas, dores. Sabe por quê? Porque você não nasceu para este mundo. A sua alma é grande demais, a sua alma é nobre demais para viver neste mundinho que nós temos. Mas, Padre, esse mundo é tão bom de viver. É muito bom de viver. Mas Deus colocou no nosso coração uma saudade da eternidade que este mundo não consegue pagar. Por isso que nosso Senhor não iludiu. Este mundo não nos satisfaz. O único que nos satisfaz é Deus. Ele é o único. Por isso que ao mesmo tempo, Ele não prometeu proteção humana nenhuma. Ele não prometeu prestígio nem segurança. Pelo contrário, Ele envia os frágeis. Ele envia os limitados. Ele envia desarmados, expostos. Por quê? Aqui está a condição de discípulo.
E aqui está exatamente o coração da vida de São Timóteo e de São Tito que nós celebramos hoje. Eles foram discípulos de Paulo, mas eles foram pastores jovens. Eles não tinham uma estrutura interior fortificada ainda para serem pastores, mas Deus os colocou diante, na frente de comunidades difíceis, irmãos. Deus não nos poupa nas dificuldades. Eles foram colocados diante de comunidades cheias de conflitos. Eles foram colocados diante de comunidades de perseguições, de divisões internas, de pressões do mundo pagão. Mas veja, eles não foram colocados à toa. Humanamente aqui falando, eles eram cordeiros cercados de lobos, prestes a entrar numa tragédia. Não tinham poder político, não tinham exércitos, não tinham garantias. Tinha apenas o Evangelho e a graça da confiança. Aqui está a arma que fortalece aquele que é chamado por Jesus. A graça da confiança. Jesus pede aos seus enviados que confiem. Jesus pede que não leveis bolsas, não leveis sandálias. Por que isso? Ou seja, meus irmãos, por favor, não coloquem a segurança da família de vocês, não coloquem a segurança da vida de vocês naquilo que vocês podem carregar, porque mais cedo ou mais tarde você não terá. Não coloque a confiança de vocês no dinheiro, nas estratégias puramente humanas, na autossuficiência. O missionário do Evangelho, aquele que foi olhado nos olhos, aquele que foi fortalecido por Jesus, é alguém que aprendeu uma coisa decisiva: a obra da minha família, o que eu sou, pertence a Deus e não a mim. Por isso que a segurança não está comigo. Por isso que a segurança não sou eu. Por isso que a segurança não é nem meu emprego. E nem a quantidade de dinheiro que eu ganho. Timóteo e Tito, eles entenderam isso. Por isso, São Paulo insiste na primeira leitura, na carta a Timóteo, dizendo: permanece firme. Seja capaz de guardar a fé, mas reaviva o dom de Deus que habita dentro de ti. Reaviva este dom de Deus que está em ti. Ele não nos manda confiar no próprio temperamento, no nosso próprio jeito de fazer as coisas, na nossa própria inteligência, na nossa própria força. Ele nos remete sempre à graça de Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, meu irmão. E é bom falar isso para pai e mãe. É bom olhar no seu olho, pai, mãe, dizer assim: a educação da sua filha, do seu filho, não depende totalmente de você. É claro que depende de você. Você não pode tirar o seu peso. Depende sim de você, mas não depende totalmente de você. A segurança da educação dos seus filhos pertence a Deus. Ele é a nossa segurança. Ele é tudo em nós. É por isso que nós precisamos sempre confiar na graça, no Espírito, porque um cordeiro sozinho, ele está perdido, mas um cordeiro enviado por Cristo nunca está sozinho. Nas dificuldades da sua família, nas dificuldades daquela situação que você não sabe mais o que fazer, diante da realidade do seu filho, que está na drogadição até, tanto na Canção Nova, nós membros da Canção Nova, passando aqui pelos corredores, aqui pela chácara, nós somos parados por mães, por pais, que nos toca na alma, dizendo: por favor, padre, reza pelo meu filho. Eu fui esse final de semana para uma missão, fui assistir um casamento em Pernambuco, e uma jovem me encontrou lá, para agradecer e testemunhar que o seu marido, que fazia muitos anos que ela rezava para voltar para a igreja, voltou para a igreja.
E ela veio me abraçar e disse assim: lembra, padre, quando eu ia na Canção Nova e ficava pedindo para o senhor rezar por ele, porque estava em outra denominação cristã? Agora ele está indo na missa comigo. Olha ele aqui, padre. Eu abracei, tirei uma foto com eles e com o filho. Isso dentro da padaria, depois de almoçar. E na hora que eu estava saindo, ela disse assim: padre, vem cá. Obrigado pela oração passada, mas agora o senhor precisa rezar pelo meu irmão. Reza pelo meu irmão, padre. Eu disse assim: vou rezar. Vamos, da mesma forma que nós rezamos, vamos rezar. Porque a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança não está nas pessoas. É Deus que tem a prioridade. O maior interessado na salvação da nossa casa não somos nós. O maior interessado na salvação da nossa casa se chama Cristo Jesus, porque Ele pagou um alto preço para salvar todos da nossa casa. Ele derramou o seu sangue por inteiro para salvar aquele seu filho que está na droga. Aquele seu irmão que está longe de Deus foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Por isso, não se preocupe. Deus tem um meio de trazer todos. Ele há de trazer todos. Às vezes dentro da nossa vida missionária, até o Orlando está aqui de prova e não deixa mentir. Na nossa vida missionária, parece que nós somos uma fonte seca para nós mesmos. Não alcança nada, o nosso ministério não alcança os nossos. Aí nessa hora eu digo assim: obrigado, Jesus, para provar que eu não sirvo para nada. É o Senhor em mim. Se eu sair da minha casa para vir para a Canção Nova evangelizar, Deus enviará alguém para evangelizar os meus lá na minha casa. E isso é confiança. Às vezes, nós não confiamos, porque para confiar precisa de uma premissa, irmão. Para confiar precisa de intimidade. Fazer memória de que a força do braço do Pai é forte e Ele há de sustentar a minha família. Ele há de sustentar a sua família. Você tem dificuldade? Confia. Mas só, e aqui eu encerro, para confiar, também precisa de uma virtude crucial, chamada humildade. Quem não é humilde não confia, porque o soberbo quer o controle da sua vida nas suas mãos. E o que é humildade então, padre? Humildade, irmão, não é se diminuir, nem ter uma baixa autoestima. Humildade é não se apoiar em si mesmo. Humildade é apoiar-se em Deus. Humildade é reconhecer que qualquer outro, tendo recebido as graças que eu recebi, Padre Sidney, seria melhor do que eu. Humildade é aquele que reconhece que tudo que ele tem de bom não vem dele, vem de Deus. Por isso, nesta Eucaristia, entregamos a nossa família, as dificuldades da nossa casa, todos nós aqui temos. Não é porque eu sou um padre que eu não tenho dificuldade na minha família. Todos nós temos preocupações, que causa até lágrimas. Mas uma certeza eu tenho, diante de todas as preocupações, aflições que a minha família passa, a minha família já pertence a Jesus Cristo. E Ele é o vencedor da minha casa. A sua não é diferente. Quem vence é Cristo Jesus. Os humildes são aqueles que dizem na prática, Senhor, eu não dou conta, mas Tu dás. Talvez hoje, essa seja a oração principal que nós precisamos fazer nessa missa. Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá. Por isso, a minha família não pertence a mim. A minha família pertence ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.